Desde quando eu tinha cerca de 6, 7 anos de idade, eu luto, né, contra a balança. Eu não fui sempre uma menina, né, uma criança gordinha, mas, né, antes dos meus 6, 7 anos de idade eu era, não, bem antes, né, na verdade, de 5 anos, eu era uma criança magra, eu fui um bebê magrinho, eu fui ali o meu início, meus 3 aos 5 anos magrinha. Aí a partir de 6 anos, mais ou menos, eu comecei a engordar. E quando eu tinha cerca de 10, 11 anos, eu dei uma emagrecida, só que logo após eu voltei a engordar de novo, né? E desde então eu venho lutando contra a balança, né? Agora, no momento, eu tô num processo, né, de fazer exercício, cuidar da alimentação, processo, né, de emagrecimento e mudança de hábitos. E aí eu tava refletindo em como que a gente é igual uma criança, como a gente é igual um bebê no início das coisas, né? No início a gente não fala, não anda, não nem engatinha. E aí, conforme o tempo vai passando e você vai fazendo as coisas, você começa a querer gritar, aqueles gritinhos de bebê. E aí você começa a não mais só mamar do leite da mãe, você começa a comer papinha. E aí depois vai para alguns alimentos mais sólidos, começa a beber água, né? Depois o bebê começa a querer ficar mais firme, um pouco mais de pé. E assim vai, né? Esses dias eu tava caminhando no local onde eu costumo caminhar. E aí eu passei pelo local onde eu costumava ficar, né? Eu ia até certo local, não andava nem 1 quilômetro. Eu não caminhava nem 1 quilômetro, não aguentava. E aí, quando eu passei, eu vi, caraca, como que eu já evoluí, né? Um pouco. Antes eu só conseguia vir até aqui. Agora eu já vou um pouco mais além, né? Eu tenho mais disposição. Antes eu ia caminhar e eu ficava com raiva quando alguém me forçava a ir além. Ah, mas vambora, você consegue mais um pouquinho. Eu ficava com raiva, porque eu ficava esgotada, eu já estava no meu limite, as minhas pernas já estavam tremendo, doendo, minhas mãos inchadas. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai praticando aquilo ali, você vai um pouco mais além, você vai um pouco mais. E realmente é como um bebê, né? O bebê tá lá naquela fase de começar a engatinhar, e aí ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta, mas depois você vai ver ele já tá andando, né? E a gente é assim. Em algumas coisas da nossa vida, elas são assim, como um bebê, né? É um processo. Tudo começa quando você não sabe nada, você não sabe nem falar. E aí você vai passando pelo processo e daqui a pouco você se torna uma criança um pouco mais esperta, andando, falando, até se tornar um adulto. Hoje eu tenho mais disposição, eu consigo ir um pouco mais longe, eu consigo ir além, né? Eu não estou onde eu quero estar, mas eu já não estou onde eu estava, né? A gente tem que aprender a olhar e ser grato pro que a gente já conquistou, né? Você já avançou um pouco, celebre aquele avanço, celebre aquela conquista, né? Por mais pequena que ela seja, celebre, porque é um avanço, você não tá mais no mesmo lugar. Você avançou, você evoluiu, né? E eu me peguei, quando eu passei por esse local, eu me peguei refletindo, né, sobre isso. Eu falei, cara,
hoje eu consigo ir bem mais longe do que antes. Que legal! Antes eu era totalmente indisposta. Eu ficava tão morgada, tão exausta, e hoje eu já tenho um pouco mais de disposição. Então celebre esse avanço, né? Celebre isso, porque é muito bom. Você prefere o quê? Celebrar aquele avanço, por mais pequeno que ele seja, mas foi um avanço, você não tá mais no mesmo lugar, ou você ficar parado no mesmo lugar? A gente tem que celebrar esse avanço, por mais que aos seus olhos pode parecer uma coisa pequena, uma coisa boba, uma coisa mínima. Então, gente, celebre as suas pequenas vitórias ao longo do processo. Porque se você não celebra, você vai desanimar de fazer aquilo. Você coloque os seus olhos para enxergar as suas pequenas vitórias. Porque se você só ficar enxergando, eu ainda não consegui atingir aquele meu alvo, eu não cheguei ainda lá. Só que você não viu o que passou lá atrás. O que você conquistou lá atrás? O que você conquistou e você não celebrou? Você tem que celebrar também essas pequenas vitórias. Elas são importantes para te manter ali alinhado ao seu alvo, alinhado ao seu objetivo.